Evangelho, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória obrigatória de Santo Antônio de Santana Galvão, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu vêm fazer ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Frei Galvão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 13º capítulo do Evangelho de São Lucas, ao lado da memória de Frei Galvão. É engraçado, né? O padre falou no início o nome dele. Quem é esse? A gente não está habituado a ouvir, digamos assim, o nome completo de Frei Galvão, ao menos o nome de canonização. Santo Antônio de Santana Galvão. É esse o nome completo. Santo Antônio de Santana Galvão. Normalmente falamos Frei Galvão, ou então São Frei Galvão, e fazemos confusão se coloca o Frei, se coloca o São, se fala São Galvão, São Frei Galvão, enfim. O importante é que nós tenhamos essa memória presente entre os nossos grandes amigos do céu. São Frei Galvão, ou Santo Antônio de Santana Galvão, era brasileiro. Esse é um dado muito significativo para a gente ter conosco. Mas como assim, Padre Fábio? Ele nasceu em Guaratinguetá, no ano de 1739, de uma de muitas famílias de posses daquele período. Descendia dos primeiros povoamentos da capitania e corria em suas veias o sangue dos bandeirantes, como nós podemos recordar dentro do nosso cenário da história. Foi ele o próprio chamado também de bandeirante de Cristo. A história de São Frei Galvão é muito interessante e muito cheia de particulares. Hoje, no iLiturgia, quem tiver a oportunidade de ler, a fonte é sempre a Arquidiocese de São Paulo, conta um pouquinho do passo a passo. Desde quando ele vai estudar com os jesuítas, depois ele volta para o Rio de Janeiro, vai para a Bahia, depois ele volta para o Rio de Janeiro e entra junto aos franciscanos para fazer o seu percurso de vida espiritual e vem ordenado sacerdote. Depois, os inúmeros desafios que ele enfrentou com as normas emanadas do Marquês de Pombal, que foi um grande perseguidor dos jesuítas e da igreja na história do nosso Brasil, e como enfrentando, superou com docilidade, com firmeza, esses tempos difíceis e o Senhor o aproximou de Madre Helena Maria do Espírito Santo, além de ter cuidado de diversas outras necessidades espirituais das religiosas. Frei Galvão foi um grande conselheiro espiritual e aquele que ajudou de perto Madre Helena Maria do Espírito Santo a fundar o mosteiro concepcionista de Nossa Senhora da Luz, na cidade de São Paulo. São Frei Galvão esteve na base, no início dessa nova família religiosa e foi uma figura de grande referência. Lembra aquilo que falamos lá atrás? O Senhor aproxima o coração daqueles que o amam. E assim como na vida de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São João de Ávila estiveram próximos, também na vida de São Filippo Neri passou a figura de Santo Inácio de Loyola. Na vida de São Luís Gonzaga foi decisiva a figura de São Carlos Borromeu.
da mesma forma também, na nossa terra, no nosso Brasil, aconteceu aquilo que ouvimos tantas vezes na narrativa da história dos santos da Europa. Também entre nós o Senhor está continuamente aproximando os corações santos, de maneira que possamos animar uns aos outros na perseverança da fé e a ousadia de entregas maiores por amor a Cristo. São Frei Galvão foi decisivo na vida de Madre Helena Maria do Espírito Santo para que ela conseguisse dar um passo a mais na sua entrega de amor ao Senhor. O Senhor foi conduzindo o coração dela até o momento em que, conhecendo Frei Galvão, o Senhor a ajudou finalmente a tomar as decisões, a dar os passos, porque Frei Galvão a ajudou a olhar mais alto. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para que o coração de Madre Maria Helena pudesse ousar mais em Cristo, pudesse seguir totalmente a inspiração do Senhor. Como é importante, nós falamos também isso com muita insistência, né? Que as amizades sejam enriquecidas com as coisas de Deus. As nossas amizades devem ter espaço para as coisas de Deus. E como por meio de um vínculo de amizade, o Senhor pode edificar tanto na vida dos homens. Quando essa amizade, ela se abre à potência do Espírito Santo e ela faz predileção pelas coisas de Deus. O Evangelho de hoje nos fala a respeito de nosso Senhor e a liturgia nos entrega a memória de um grãozinho de mostarda lançado sobre a terra do nosso Brasil e que gerou tantos frutos. O Evangelho de hoje nos fala sobre a porção do fermento e, ao mesmo tempo, a memória de hoje nos apresenta aquele que durante o 1700 foi uma bela porção de fermento que gerou a fermentação de uma grande parte de farinha. O pouco fermento fermentou tanto. Por isso podemos, como sempre, considerar que na vida dos nossos santos se escrevem as páginas do Evangelho. Ontem falávamos a respeito do episódio em que o Senhor dirige sua palavra ao chefe da sinagoga de uma maneira forte, desmascarando aquilo que estava escondido. O Senhor, Ele tem a predileção por curar seus filhos. Não descansa aquele que zela pela saúde e pela vida eterna dos homens pecadores. Cada um de nós, o Senhor zela por nós e está pronto para nos curar. Ele não descansa. E ao ouvir essas palavras, assim o versículo 17 ontem se encerra, ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. A multidão glorificava o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor fazia em seu favor. Glorificava o nome do Senhor pelo testemunho de Jesus, pelas obras realizadas por ele. Glorificava o Senhor por ver a misericórdia do coração de Deus que não descansa na hora de cuidar de nós. Bom, é na continuidade desse episódio que se passa o Evangelho de hoje. Dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu hei de compará-lo. Então, a continuação do texto mostra a multidão que glorifica a Deus pelas maravilhas realizadas, e diante dessa multidão que rende glória a Deus, é que o Senhor apresenta as duas parábolas a respeito do reino dos céus. O pequenino grão de mostarda
que um homem lança sobre a horta e que cresce. Cresce de uma maneira misteriosa, cresce de uma maneira surpreendente, cresce porque dentro dele há a vida, mas porque a terra e Deus o nutre. Toda aquela grande árvore não sai de dentro daquela pequenina semente sem que ela tome consigo tudo o que a terra lhe oferece. Assim também, cada um de nós nos tornamos como árvores frondosas, se tomamos a imagem agora, olhando para cada um de nós, na medida em que recebemos aquilo que Deus oferece por nós. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a imagem se refere à igreja. Então, a igreja tão pequenina e desprezível aos olhos do mundo, cresce e se torna grande, pois o Senhor está com ela. Toda a vida dessa grande árvore se encontra presente naquela pequenina semente. Assim, a vida de Deus abunda no seio da igreja e a faz crescer. A outra imagem que nós temos é a imagem da pequena porção de fermento, que é capaz de transformar uma grande porção de farinha. Assim também a fé pode transformar uma grande porção da nossa vida. Pensemos a nossa vida como um todo, uma grande porção de farinha. A fé, lançada sobre essa porção de farinha, é capaz de transformá-la completamente. Independente se essas 3 porções são as porções da nossa infância, da nossa vida adulta e juventude, e a última porção de farinha, a porção da nossa velhice. O fermento lançado sobre essas 3 porções é capaz de transformá-la por inteiro. Assim também a fé é capaz de transformar a nossa vida por inteiro. O Senhor que nos ama e nos espera, em continuação continuamente deseja, ardentemente, esse momento de ver toda a farinha fermentada. Se usamos essa imagem, fazemos um olhar sobre um aspecto mais pessoal da parábola, a nossa vida espera por essa porção de farinha. Sempre é tempo de fazer a farinha fermentar. Sempre há tempo para poder se lançar sobre essas porções o fermento do amor de Deus, o fermento da misericórdia, o fermento da fé no ressuscitado. Às vezes o que precisa para que a nossa vida se transforme é exatamente o fermento da fé. Mas, Padre, na minha vida já se passaram situações tão difíceis, eu já vivi tanta coisa da qual me arrependo, da qual percebo que para mim não foi em nada um bem. Trago comigo ainda marcas de tantos sofrimentos vividos e uma boa parte deles escolhidos por mim. Mas diante desses dias, meu irmão, minha irmã, que a gente tem meditado, onde a gente vê e escuta as palavras de um Deus tão misericordioso que culminaram ontem com essa declaração do Senhor, dizendo que está ali, que mesmo sem que seja dita uma única palavra, Ele conhece o sofrimento e a história das dores daquele coração que por 18 anos sofre o peso da escravidão imposta por Satanás. Ele conhece e se importa e está ali por ela. E está ali de pé, naquele dia, que era o dia do descanso, para transformá-lo no dia da misericórdia, o dia da libertação. O dia onde não deveria se trabalhar se torna o dia do trabalho mais agradável ao coração de Deus, curar e libertar seus filhos do mal.
Aquela filha de Abraão estava ali também, junto com todos os demais, porque buscava a Deus. Trazia consigo uma dor que só o Senhor a conhecia. Em meio a toda aquela gente, ele conhecia o tamanho daquela dor e toda a singularidade dessa dor na vida daquela mulher. E ele estava ali por ela. Girando os olhos sobre a assembleia, viu. E vendo, disse. E diante desse testemunho, se há ainda uma porção de farinha que espera por ser fermentada, tem ainda aquelas páginas da minha vida que estão ali como uma farinha parada, Padre, eu não sei. Eu acho que já está quase se estragando, não sei o que fazer com isso. Eu não sei para que possa servir, porque ainda tenho comigo. É hora de lançar sobre essa porção de farinha da sua história o fermento da fé, para que ela se transforme. Para que transformando-se, possa crescer e possa se tornar um pão assado no forno do amor divino, a fim de se tornar alimento por muitos, a fim de se tornar oferta de amor para saciar a fome de muitos que esperam pelo socorro de Deus, que esperam por uma esperança que possa ajudá-los a seguir adiante em meio ao mar da vida. Então, meu irmão, não tenha medo. Olha a parábola de hoje que fala do reino dos céus. E lembra que o teu Senhor te chama no seio da igreja a tomar parte nesse reino. Aproveita as duas parábolas de hoje, faz esse olhar mais pessoal, vendo o que o Senhor realiza na igreja e o que Ele quer realizar por ti. E junta as porções de farinha da sua vida e apresenta diante dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu entrego em tuas mãos. Derrama, Senhor, pela potência do Espírito Santo, o fermento da fé sobre essa história. Renova, Senhor, o vigor da fé no meu coração, porque eu creio e espero em Ti, Jesus. E entrego toda a minha vida em Tuas mãos. Transforma, Senhor, porque Tu podes tudo transformar e fazer da minha vida uma oferta de amor pelos meus irmãos. Ainda tenho toda essa realidade aqui paralisada que espera por Ti, Jesus, que espera por Ti. E hoje, inspirado pela Tua palavra, eu venho aqui para lhe entregar e pedir, Senhor, faz crescer, transforma essa realidade que em mim está estagnada. Transforma, Senhor, pelo vigor da fé, a fim de que, nutrida e modificada, possa finalmente ser uma oferta digna pelo bem de meus irmãos. Na história de Frei Galvão, tem uma passagem muito interessante, que são as famosas pílulas de Frei Galvão, que todos nós já ouvimos falar, né? Então, a origem dessas pílulas é contada num folheto distribuído no próprio mosteiro. Estou lendo aqui para vocês um trechinho da informação sobre as pílulas. Certo dia, Frei Galvão foi procurado por um senhor muito aflito, porque sua mulher estava em trabalho de parto e em perigo de perder a vida. Frei Galvão, então, escreveu em 3 papelinhos o versículo do ofício da Santíssima Virgem Maria. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Em outras palavras, meus irmãos, ele escreveu uma pequenina oração. Isso faz lembrar exatamente o texto do profeta Isaías. Eis que pegou o rolo, entregou e disse: toma e come. E o profeta pegou e comeu o rolo, que era não o bolo de rolo, que a gente tem muito
no Recife, que é muito gostoso, não era um pedaço de bolo de rolo, era mesmo o pergaminho, e ele come e diz que na boca tinha um gosto doce como mel, depois se tornou amargo no estômago. De certa forma, Frei Galvão entregou a ela a palavra de Deus, de maneira especial a oração à Beatíssima Virgem Maria. Ao entregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ao ser recebida, olha que imagem simbólica, significativa, né? Ou seja, devora a palavra de Deus e ela se torna alimento para a minha vida. E eis que o Senhor realiza a cura. Fantástico isso. Literalmente podemos dizer que foi curado pela palavra. A palavra foi o remédio para a sua aflição, o remédio para curar as suas dores na incerteza desse tempo, na incerteza sobre a sua maternidade, na incerteza sobre a vida de seu filho. Foi a palavra de Deus que a nutriu, que a sustentou, que assegurou-lhe a vida. E assim começa a tradição das pílulas de São Frei Galvão, que são pequeninas orações, pequeninos trechos da palavra de Deus, depois vai acontecer outras vezes, que são entregues e que as pessoas, ao receberem, vivem essa experiência peculiar e especial, muitas vezes extraordinária de Deus, e são curadas de suas dores e de seus sofrimentos. Mas essa palavra o Senhor nos entrega cotidianamente como hoje. Então podemos dizer que essa palavra do Evangelho de hoje, meu irmão, o Senhor te entrega como uma pílula de santidade, como uma pílula de santificação, como uma medicina, como um remédio para curar aquelas feridas da história, aquelas marcas do passado, aquela atrofia, aquele adoecimento, aquele inchaço que permanece ainda a dificultar a progressão no caminho do amor a Deus e do amor ao próximo. É sobre essa realidade que o Senhor hoje quer lançar o fermento. É sobre essa realidade que o Senhor hoje te entrega a palavra que é a pílula que cura e que transforma. Peçamos a intercessão de São Frei Galvão para que nós possamos ser sempre transformados pela palavra de Deus e não tenhamos medo de deixar o Senhor transformar a nossa história e renovemos hoje essa entrega total da nossa vida e da nossa história nas mãos desse Senhor que não descansa e que se levanta por nós para nos salvar e nos perdoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Frei Galvão e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.